News, CNN. 7h23, interrompemos a programação para te contar o resultado das eleições na Colômbia que acabaram de ser divulgados. O líder de esquerda, Gustavo Petro, é o novo presidente da Colômbia. O resultado foi divulgado agora há pouco. Ele venceu o empresário Rodolfo Hernández, que corria sem partido. Ele, inclusive, tuitou, o novo presidente já deixou uma mensagem no Twitter, a gente vai ver na tela também, dizendo: hoje é feriado para o povo, que ele celebre a primeira vitória popular, que tantos sofrimentos sejam amortecidos, na alegria que hoje inunda o coração da pátria. Essa vitória, para o Deus e para o povo, isso é história. Hoje é o dia das ruas e praças. A Colômbia terá um presidente de esquerda pela primeira vez. Com 97% das urnas contabilizadas neste domingo, temos, portanto, Gustavo Petro, de 62 anos, venceu a eleição derrotando o populista Rodolfo Hernández, de 77 anos, com aproximadamente 47% dos votos. Então, o esquerdista chega à Casa Nariño, a sede do Executivo, na sua terceira tentativa nas eleições, depois de percorrer uma longa trajetória. Lembrando que, antes de entrar na vida democrática, o novo presidente da Colômbia foi guerrilheiro do grupo M19, foi preso e exilado. Depois foi eleito senador em 2 ocasiões e também prefeito da capital Bogotá. Entre as suas propostas estão uma mudança do modelo econômico do país, tornando menos extrativista e com mais ênfase na produção agrária, industrial e científica, nas palavras dele. O novo presidente da Colômbia também promete uma reforma agrária baseada na taxação de terras improdutivas e no aumento dos impostos aos colombianos mais ricos. Portanto, o novo presidente da Colômbia vai encontrar o país com sérios problemas, especialmente nas áreas social, áreas econômica, também de segurança. E mesmo com uma projeção de crescimento do PIB de 6,1% para 2022, a inflação em 9% preocupa também na Colômbia, assim como outros problemas, como o desemprego, na casa dos 2 dígitos. O índice por lá, para a gente ter uma ideia, está em 11,1%. A forte insatisfação popular, refletida na onda de protestos de 2019 e 2021, quando manifestações para derrubar uma proposta de reforma tributária se expandiram em uma ampla gama de demandas, de uma sociedade mais inclusiva e ao fim da violência no campo, além da implementação total do acordo com as Farc. Portanto, Gustavo Petro é o novo presidente da Colômbia, resultado que acaba de ser divulgado. Nosso analista de assuntos internacionais, Lorival Santana, está comigo ao vivo para a gente analisar esse resultado do nosso país vizinho. Lorival, boa noite para você. Qual que é a sua análise sobre esse resultado que acaba de ser divulgado das eleições da Colômbia? Lorival, boa noite. Boa noite, boa noite. É a terceira tentativa do Gustavo Petro e dessa vez ele conseguiu. O que destoa da história da Colômbia. É a primeira vez que um candidato realmente com uma posição nitidamente de esquerda é eleito presidente da Colômbia. Ele que fez uma campanha e propostas bastante marcadas de esquerda, por exemplo, prometendo um sistema de saúde público universal, ensino superior gratuito, com 50% no mínimo de vagas para as mulheres. Tem várias pautas relacionadas com as mulheres. A candidata, a vice dele é uma mulher negra, a Francia Márquez, que é uma feminista, luta pelos direitos das pessoas negras e também contra o garimpo ilegal. Ela é do departamento de Cauca, no sul da Colômbia. Então, o Gustavo Petro tem propostas um pouco radicais para os padrões da Colômbia, como, por exemplo, suspender novos projetos de exploração de petróleo. Petróleo é uma importante fonte de receitas da Colômbia. Ele fala em investir em energia renovável, fala também numa reforma agrária, que é um tema delicado na Colômbia, um país que tem
um mundo rural bastante ativo, com a produção de café, por exemplo, entre outros produtos agropecuários. Fala num salário mínimo para mães solteiras também e também em aumentar os impostos para as 4.000 maiores fortunas da Colômbia, ou seja, realmente posições bastante de esquerda, né, e que entraram então em confronto no primeiro turno com posições bem mais moderadas do candidato do governo, mas que perdeu a eleição, né, não conseguiu passar para o segundo turno, Federico Gutiérrez. E aqui no segundo turno nós tivemos duas posições mais extremadas e mais populistas. Embora o Rodolfo Fernández, que chegou bem perto, né, do Gustavo Petro nesse resultado final, ele também tem posições, digamos, sociais, né? Embora ele seja chamado de ultradireita, mas, por exemplo, ele é a favor do direito ao aborto, casamento e adoção por casais homossexuais e moradia digna, como ele chama, ele que veio da construção civil. Então também para o mundo rural, então também tinha propostas que tinham um forte apelo para a população mais pobre da Colômbia e para as alas mais progressistas. Mas o Gustavo Petro é que conquistou a confiança desse eleitorado mais amplo, progressista e que não queria também alguém cujas propostas poderiam não ser depois cumpridas, como é o caso do Rodolfo Hernández, que é uma pessoa um pouco volátil, que fez uma campanha bastante baseada nas redes sociais. Tá certo. Lorival, obrigada pela sua participação. Portanto, Gustavo Petro vencendo, se tornando o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Mais detalhes daqui a pouquinho, ao vivo no CNN Domingo. Estou esperando você a partir das 8h15. Agora você volta a acompanhar o programa Antony Bourdain. Até já. Breaking news, CNN.